No ano passado tivemos o iPhone XS e, como de costume de qualquer geração que traz um S após o número, seu foco estava na velocidade. Para este ano, a Apple decidiu apostar nas câmeras, e é daí que vem o nome Pro do iPhone 11. Será que a maçã vai conseguir brigar pela coroa ao competir com os melhores do mercado? É isso que você confere agora com tudocelular.com. Vamos começar falando do design, que é a mudança mais controversa nos novos iPhones. Quando começaram a vazar imagens do novo aparelho, muitos não acreditavam que aquilo poderia ser o design oficial. Pois é, tudo foi confirmado e realmente temos essas 3 câmeras gigantes na traseira, que acabaram rendendo diversas piadas na internet. Se você acha ele feio ou bonito, não importa muito para a Apple. O iPhone 11 Pro vem vendendo bem e a empresa deve estar satisfeita com o resultado. A companhia alega que o vidro usado no iPhone 11 Pro é o mais resistente do mercado. Já ouvimos essa conversa antes, mas a verdade é que vidro é vidro e ele vai quebrar ao bater no chão. A mudança fica para o acabamento fosco, que ajuda a reduzir manchas de dedo e também não risca com tanta facilidade, além de tornar o aparelho menos escorregadio. O vidro que cobre a tela é de fabricação da Corning, a mesma que fornece o Gorilla Glass para diversos celulares Android. Ela está mais resistente que a da geração passada, mas ainda recomendamos usar uma capinha para proteger este celular, que não é nem um pouco barato. De frente é que nada mudou. Temos o mesmo entalhe grande que abriga a câmera frontal e sensores para o Face ID. Devido ao vidro mais espesso e o ganho de bateria, o iPhone 11 Pro acaba sendo mais gordinho e pesado que o XS. A tela continua OLED, tem o mesmo tamanho e resolução de antes, mas não exatamente o mesmo painel. Chamada de Super Retina XDR, a tela do 11 Pro consegue alcançar brilho superior não apenas ao XS, mas até mesmo que os recentes lançamentos da Samsung. A sigla XDR é apenas uma jogada de marketing da Apple para dizer que o HDR da tela do iPhone é melhor que o da concorrência. O que importa é que conteúdos em HDR realmente brilham na tela do iPhone 11 Pro ainda mais do que antes. Quando a Apple decidiu adotar a nomenclatura Pro no iPhone, muitos esperavam ver a mesma tela de 120 Hz do iPad Pro. Infelizmente, não foi dessa vez. O problema de ter uma tela com essa taxa de atualização seria o alto consumo de bateria, o que pode ser inviável ter no iPhone por agora. A parte sonora igualmente impressiona. O iPhone 11 Pro tem duplo alto-falante que entrega melhor envolvimento sonoro graças ao efeito espacial. A potência está no nível dos rivais, mas a qualidade sonora é melhor por ter um áudio mais balanceado. O fone que vem é o mesmo de sempre e não há adaptador para P2. O fone tem ótima qualidade sonora, porém a potência não está equivalente à de alguns flagships Android e pode ser desconfortável para longas horas ouvindo música ou jogando. Celular da maçã sempre foi sinônimo de velocidade. Apple sabe como fazer um bom hardware e isso, aliado ao software otimizado, temos um celular que não engasga para abrir aplicativos e entrega a fluidez de fazer inveja às fabricantes que apostam no Android. O iPhone XS foi lançado ano passado e nenhum Android de 2019 conseguiu superá-lo em nosso teste de velocidade. O OnePlus 7 Pro chegou muito perto, mas apenas o iPhone 11 que conseguiu este feito. E podemos esperar que a Apple continue com a coroa por um bom tempo. Alguns seguidores discordam, mas o que vemos aqui é que o iPhone realmente entrega uma fluidez superior. O 11 Pro também atropela os rivais em benchmarks com folga. E olha que o AnTuTu ainda nem foi atualizado para a versão 8. E em jogos? É aí onde o iOS realmente supera o Android. Qualquer jogo disponível para iPhone roda suave aqui no 11 Pro, e alguns com fluidez superior que suas versões para Android, como é o caso dos jogos de corrida da Gameloft, PUBG e Fortnite, por exemplo. Se o iPhone sempre entregou ótimo desempenho, sua bateria, no entanto, era seu maior ponto fraco. A Apple veio com o papo de que o 11 Pro é capaz de entregar 4 horas a mais de autonomia que o XS. E claro que testamos para saber se a empresa está dizendo a verdade. Bom, não chegamos a ter esse ganho prometido, mas foi bem perto disso. O iPhone XS ficava atrás de todos os seus concorrentes, enquanto o 11 Pro consegue superar quase todos. Agora é possível usar o celular o dia inteiro sem se preocupar em levar o carregador com você, mas ainda é necessário recarregá-lo todos os dias. E sabe aquele carregador furreca de míseros 5 watts que vinha com o iPhone? Agora temos um mais potente de 18 watts no iPhone 11 Pro.
Essa mudança fez com que o tempo de espera para ter a bateria cheia caísse pela metade. Sobre o software do iPhone 11 Pro não há muito o que falar, é o mesmo iOS 13 disponível para os demais modelos da maçã lançados nos últimos anos. Se você tem um modelo mais antigo e pretende trocar para este, terá exatamente os mesmos recursos. A única novidade fica para o Deep Fusion, que traz um algoritmo baseado em inteligência artificial para melhorar as suas fotos. Ele realiza diversas capturas com exposições diferentes para remover falhas das imagens e entregar a melhor foto possível. Sim, basicamente uma resposta para o HDR avançado do Google Pixel. A Apple finalmente incluiu uma câmera ultra-wide em seus smartphones. Ambas as versões Pro trazem o mesmo conjunto triplo de câmeras, que entrega os mesmos recursos e qualidade de imagem para vídeos e fotos. Se estava pensando em pegar o Max achando que sua câmera é melhor, esqueça isso. Vamos começar pela novidade. A câmera ultra-wide. Ela tem um ângulo de visão de 130 graus, o que permite registrar muito mais dos cenários à sua volta. Ela é a única das três que não tem estabilização e também não traz foco automático. A qualidade das fotos com essa câmera é boa. Nota-se nos cantos um pouco de borrão devido ao software que tenta corrigir a distorção causada pela lente. É nas bordas das fotos que também vemos um pouco mais de ruídos. Cores, contraste e HDR estão iguais ao que a câmera principal captura. A Apple fez o maior alarde sobre a ultra-wide, que não é nenhuma novidade para quem tem smartphone Android. No geral, ela faz um bom trabalho, mas nada demais. A principal, na verdade, é o grande destaque aqui. Temos fotos ricas em detalhes com um nível muito baixo de ruídos e ótimo alcance dinâmico. Não há cores exageradas como em alguns modelos Android rivais, mas às vezes exagera um pouco na nitidez. A câmera zoom apresenta qualidade similar e sofre menos com excesso de nitidez. Se você curte fotografar o que está distante, vai gostar das fotos tiradas com o iPhone 11 Pro. Mas tenha em mente que o zoom óptico é limitado a apenas 2 vezes e o híbrido só chega a 10 vezes, enquanto outras empresas como a Huawei oferecem muito mais que isso. Ao cair da noite, o modo noturno é ativado automaticamente. Se o iPhone XS pecava em locais mais escuros, é aqui onde o 11 Pro se destaca. As fotos não perdem qualidade à noite e temos detalhes preservados com cores bem balanceadas. Até mesmo comparado ao Pixel, vemos mais detalhes na foto capturada pelo iPhone 11 Pro. Isso mostra que a Apple realmente levou as câmeras a sério desta vez. O modo noturno também funciona igualmente bem com a câmera telefoto. Mas se você pretende usar a ultra-wide à noite, terá que se contentar com fotos escuras. Já a frontal recebeu upgrade com um novo sensor e conseguimos capturar ótimas selfies quando há boa luz. Finalmente a Apple resolveu abrir um pouco mais o campo de visão e agora dá para enquadrar mais amigos ou mostrar mais o plano de fundo sem um pau de selfie. Em locais mais escuros, o iPhone ainda peca com grande perda de detalhes e excesso de ruído, mas o flash na tela quebra um galho. Os efeitos de estúdio foram melhorados e usam o processador neural do iPhone para permitir regular a intensidade de luz. O modo retrato continua fazendo ótima separação da pessoa e do fundo. A maior novidade fica para a possibilidade de filmar em 4K a 60 fps com a câmera frontal, além de poder filmar em câmera lenta para fazer selfies. Lá vem a Apple querendo inovar com esses nomes estranhos. O destaque mesmo está na estabilização, que faz um excelente trabalho, além da migração entre as diferentes câmeras durante a filmagem, que é praticamente impecável. E a traseira filma com qualidade, com poucos tremidos e capturando um áudio de qualidade muito nítido. Que iPhone é muito caro, isso todo mundo já sabe, mas vale a pena pagar mais nele que nos rivais top de linha das outras marcas? Bem, ele é o celular mais rápido que testamos. Aliás, fica 1 segundo abaixo do iPhone 11, mas não vamos trocar maçã por maçã. Bateria não é mais problema para a Apple. O iPhone 11 Pro entrega autonomia superior que o Galaxy S10, Note 10 e Mi 9, todos eles contando com bateria maior, perdendo apenas para o Huawei P30 Pro. Só o tempo de recarga que ainda está mais longo que o da concorrência, mas reduziu muito comparado ao que tínhamos no passado. Já em câmeras, a Apple agora compete de igual com a concorrência e traz um modo noturno que realmente faz um bom trabalho. Só resta saber se o Deep Fusion cumprirá sua promessa de deixar as fotos de rivais para trás. Teremos um comparativo de câmera dedicado muito em breve para avaliar esse ponto.
Depois de tudo isso, podemos concluir que o iPhone continua caro, mas agora começa a valer mais o seu dinheiro. Isso não quer dizer que ele entrega custo-benefício exemplar, mas mostra que a Apple está se esforçando para fazer valer o preço que ela cobra por seus produtos. Este é o melhor iPhone que testamos até hoje e podemos dizer o mesmo para o 11 Pro Max, que tem de diferente apenas o tamanho de tela e duração de bateria. Ele é melhor em tudo que o iPhone XS, o que pode valer a pena trocar para o novo. E se você tem um iPhone mais antigo, sem dúvidas, vale muito migrar para o 11 Pro. Se você não liga ter o celular mais rápido, os rivais da Samsung oferecem melhor custo-benefício. E comparado com o top de linha da Xiaomi, nem se fala. Lembrando que os melhores preços para comprar o iPhone 11 Pro e todos os aparelhos citados nessa análise estão nos links que estão aí na descrição. Eu vou ficando por aqui, mas comenta aí abaixo se você achou a evolução do iPhone 11 Pro suficiente ou esperava um pouco mais. Um grande abraço e até a próxima!